Olá, eu sou o seminarista Elmo de Mello, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Estou aqui hoje para fazer uma apresentação no sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. O sermão, então, em Ageu 2, de 1 a 9. O profeta Ageu profetizou por volta do ano 520 a.C., e naquela ocasião, algumas profecias relevantes e marcantes para o povo de Deus já haviam acontecido. As profecias de Jeremias, por exemplo, que havia profetizado que o povo de Israel iria ficar exilado na Babilônia por 70 anos. Jeremias 25, 11. Também em Jeremias 29, 10, 14, Deus profetizou, o profeta profetizou, dizendo que o povo ia retornar e que Deus estava com esse povo. E os pensamentos de Deus eram pensamento de paz e não de guerra. Também a profecia de Ezequiel, do capítulo 10, 18, havia também se cumprido, porque Ezequiel diz que viu a glória de Deus abandonando o templo. Era Deus conosco abandonando o templo? Mas na verdade não era isso. Deus estava acompanhando o povo em todos os lugares. Deus é conosco, seja em Canaã, seja na Babilônia. Essa era a mensagem, então. Deus é conosco. Também Isaías 44, 28 profetizou a respeito de Ciro, um servo de Deus que Deus levantaria para libertar o seu povo depois de 70 anos. E isso já havia acontecido. Ciro já havia decretado a libertação do povo de Israel e a reconstrução, então, que esse povo voltaria para reconstruir Jerusalém, os muros e o templo. É verdade, o povo voltou e essa volta também é narrada no livro, inclusive, de Esdras. Mas o povo só se preocupava com as suas coisas. O templo estava em ruínas. O povo não buscou primeiro as coisas do reino, a sua glória e a sua justiça. Antes, o povo buscou satisfazer as suas necessidades. E diziam, não há tempo. E é isso que diz o capítulo 1, de 1 a 15, de Ageu. Não temos tempo, não temos recurso, deixa para outro momento, para a reconstrução da casa de Deus. E buscar, então, enmadeirar suas casas, apanelar suas casas, colocar painéis nas paredes, nos tetos, embelezar suas casas e deixar uma casa de Deus sobre entulhos, debaixo de entulhos. Ageu, então, é levantado por Deus para profetizar e para dizer para esse povo, chamar a atenção desse povo pelo descaso com a obra de Deus, com a casa de Deus e o templo, que era o símbolo. Deus queria a reconstrução do templo, que é o símbolo do Deus conosco. E o povo, então, entende, porque Ageu vai dizer para eles, olha, Deus vai dizer através do profeta Ageu, vocês estão comendo, mas estão se fartando, estão bebendo, mas também não saciam, vocês vestem, mas sentem frio, sabe por quê? Porque vocês me abandonaram, vocês não estão procurando as minhas coisas primeiro. O povo entendeu e então começou a reconstrução do templo. Essa é a mensagem que dá início, então, à profecia de Ageu no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. O profeta chama a atenção das autoridades, em primeiro lugar, do sacerdote, do governador. E o povo, então, entende. Começa a reconstrução, mas vem o desânimo, vem a falta de acreditar na glória daquele tempo. Ele era bem mais simples. Então, o profeta é levantado novamente por Deus para trazer uma palavra de ânimo e para confirmar a aliança de que Deus é conosco. Então, no verso 1, interessante o verso 1, porque o autor bíblico nos traz aqui o relato de uma data. Isso não é à toa. Toda vez que você vê uma mensagem dessa aqui, é porque o autor está querendo, Deus está querendo mostrar alguma coisa. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês. Que dia é esse? Esse dia é o dia 17 de outubro, o último dia da festa dos tabernáculos. Essa festa era dedicada a louvar a Deus pelas colheitas e também para lembrar dos dias de peregrinação de Israel no deserto. E lembrar a eles que eles habitaram em tendas para lembrar quando Deus tirou eles do Egito. E agora é muito ocasional, porque está tirando também da Babilônia. Deus está com eles. E é para que viesse essa memória, era para eles morarem em tendas construídas de madeira, de folhagens,
mesmo estando em vida boa, era para passar uma vez por ano nas tendas para lembrar de onde Deus havia tirado eles. Por isso essa data é tão específica em Ageu, no verso 1. É para lembrar. E também está lá em Levítico 23, 34 a 43. Foi durante também essa festa do tabernáculo que Salomão havia consagrado o primeiro templo, 1 Reis 8:2. Ageu queria mostrar para o povo que apesar do novo templo ser mais simples do que o primeiro, o ministério continuava e seria realizado. Os tempos mudam, mas o ministério continua. Deus está conosco. Ageu, então, no verso 2, dessa vez, chama 3 classes sociais: governo civil, o religioso e o povo, para ter ânimo. Né? A responsabilidade de construção, então, da casa de Deus é de todo o povo. No verso 3, Ageu fala para aqueles que provavelmente teriam visto o primeiro templo, porque foram levados 70 anos, mas muito provavelmente alguém com 10, 12, 15, agora estava com 80, 80 e poucos anos, muitos viram a glória do primeiro templo. E Deus não discorda, é interessante que Deus não discorda dessa avaliação que eles falam, que era como que nada. Mas o conforto é que Deus não nos deixa nessa condição, Ele nos ama, né? E não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. O verso 4, então, vai dizer uma mensagem muito interessante. O profeta Ageu, levantado por Deus, de ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco. A mesma expressão que Moisés disse a Josué, quando da conquista da terra prometida, em Deuteronômio 31, de 6 a 8. O Senhor é contigo. E Deus também disse a Josué, em 3 ocasiões, a mesma frase. Josué de 1, de 6 a 9. O Senhor teu Deus é contigo. Também Davi disse por 3 vezes a seu filho Salomão: ser forte. Ser forte quando dá determinação para que Salomão construísse o templo, o primeiro templo. Lá em 1 Crônicas 22, capítulo 28. E também a promessa da presença de Deus foi um estímulo naquela época para Josué e para Salomão. E também agora era um estímulo para os trabalhadores para servir ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 13:5, porque Ele, o Senhor, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O verso 5, então, Deus promete habitar no meio do seu povo, como em Êxodo 29:45, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Quando Moisés consagrou o tabernáculo a Deus, que passou a fazer morada com o povo, naquela caminhada do deserto, Êxodo 40:38. Então diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era Deus conosco, andando conosco durante todo o deserto. E assim o mesmo Espírito capacitou Moisés a liderar o povo no deserto, iria capacitar os judeus para terminarem a construção do segundo templo. Deus é conosco. O novo templo seria o símbolo de Deus, que estava novamente no meio do seu povo. O verso 6, então, Deus abalaria as nações. E Jesus, então, voltaria. Esse versículo é citado em Hebreus, o mesmo versículo. O versículo 6 é citado em Hebreus 12, 26, 27. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aplicando, claro, a volta de Cristo no fim dos tempos, para recebermos um reino, dessa vez então, conforme Hebreus, um reino inabalável. Deus havia feito no Monte Sinai também estremecer quando deu a lei a Moisés, em Êxodo 19, 16 a 25, também narrado em Hebreus 12, 18 a 21, e abalará as nações antes de enviar o seu filho, conforme Mateus nos narra em 24, 29. Logo em seguida, a tribulação, diz lá em Mateus, daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O verso 7 diz que fará abalar e as nações trarão as suas riquezas e encherei de glória a casa, diz o Senhor dos Exércitos. É bem verdade que Herodes fez o seu templo nesse mesmo lugar, mais suntuoso, é verdade. Trouxe tesouros, trouxe riquezas, uma beleza. Jesus Cristo falou desse templo
de Herodes, junto com seus apóstolos, quando mostraram para Jesus Cristo o templo, admirados com a beleza, com mais de 40 anos para construir aquele templo. Mas mesmo o tempo de Herodes não seria para sempre. 70 anos depois de Cristo, Roma o destruiu. Não há reinado que dure para sempre, a não ser o templo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. O verso 8, então, diz que a minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus garantiu-lhes que, apesar da economia fraca e da falta de riqueza do povo, ele era capaz de prover todas as suas necessidades, conforme está escrito em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a riqueza em sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então chegamos ao verso 9, que é o ápice desse capítulo. O ápice. Porque o verso 9 diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Como? Como esse povo, como a glória desse segundo templo poderia ser maior do que a do templo de Salomão? No primeiro templo, sabe por quê? Porque no primeiro templo a glória estava contida no material. No segundo templo, no espiritual. E como isso aponta para Jesus Cristo? Como essa passagem aponta para Jesus Cristo? Ageu está profetizando sobre o futuro. Ageu está profetizando, ele agora está dizendo, ele não será mais um templo. Não está se referindo a um templo necessariamente. Ele está se referindo a uma pessoa. A glória do segundo templo é o Senhor Jesus Cristo. Todo o povo daquela época, das gerações futuras, então iria ver coisas jamais vistas, glória maior do que a do primeiro templo. Agora, Deus não habitaria mais entre nós, mas dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Não pela estrutura física do templo, mas por uma pessoa que adentraria o templo e pregaria dentro do templo o próprio Deus em pessoa, Jesus Cristo. Lá em Mateus 1:23 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tabernaculando conosco. Em João 1,14 diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória da nova aliança é muito superior à da antiga aliança. Deus iria restaurar todas as coisas a trazer paz, shalom, está no verso 2:9, restaurando o homem com Deus, o homem com seu próximo e o homem com a ordem caída. A geração de Ageu não viu a vinda de Jesus Cristo, aquele em quem habita a plenitude da glória de Deus no seu nascimento. Os anjos cantaram aos pastores sobre a glória de Deus e a paz na terra, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E também Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse ainda em João 20:24, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, falando para a mulher samaritana que nem no templo e nem no monte haveria um templo que Deus habitaria conosco. E assim, em João 2,19, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Seria a ressurreição em 3 dias de Jesus Cristo. Ainda em Apocalipse 21:3, João diz que então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a visão do apóstolo João do novo céu e da nova terra. Meus irmãos, quero concluir dizendo a você, e é por isso tudo, por essas coisas, que agora não é mais Deus conosco, mas Deus está habitando dentro de nós, o próprio tabernáculo. E essa é a razão porque você pode crer que vencerá todas as suas lutas, todas as suas batalhas, transformando todo esse entulho que cerca a sua alma, porque Jesus Cristo é conosco. A glória da primeira casa, Deus com. A glória da segunda casa, Deus em. Aconteça o que acontecer, a paz do Senhor estará conosco, porque Deus é conosco. Fiquem todos em paz, que Deus os abençoe. Até mais.